área! Ai, que delícia! Hoje a gente pensou numa sobremesa para você ficar muito feliz. Não pode faltar nas festas. Se você não fez no Natal, você vai fazer no Ano Novo. Ou, se você tá com muita vontade de um pavê, que delícia. você não pode perder nem um segundinho dessa receita linda de Ângela Festa. Bem-vinda! Tudo bem, Carol? Boa tarde, tudo Boa ótimo e tarde. você? Feliz de estar aqui com você, A né, gente tá nesse vendo. dia. Ângela Festa, você tem que estar em todas as festas. Já te Obrigada, disse isso. O seu obrigada. nome é de festa, você traz festa, traz sorriso. Obrigada. E os sabores que você nos proporciona, assim, são realmente divinos. Parabéns, Muito obrigada, viu? Sempre um muito prazer obrigada, tê-la Carol. aqui. E você modificou, então, a receita tradicional, porque o pavê, ele tem leite condensado, Sim. então ele tem muita coisa, Sim, né? A coisa de chocolate, aí mistura creme de leite também. Como é mas que você eu fiz trocou um pavê sem perder o sabor que a gente espera do pavê? de um doce, do pavê. Então, Que eu que vou você fazer trocou? um pavê de frutas. Ai, é de fruta. E tem uns detalhes que a gente precisa passar, porque você pode usar as frutas que você quiser. Tá bom. Mas tem frutas que oxidam mais fácil. Uhum. Então, para quando você vai usar frutas que oxidam, você tem que dar uma leve fervura nela. Tá legal, pra recuperar. Para ela perder esse poder, essa acidez, esse poder de oxidação que ela tem. Perfeito. Como é o caso da maçã, do pêssego, o próprio abacaxi é um pouco ácido e ele muda um pouco a composição do creme. Tá bom. Então a gente faz esse cuidado, faz esse procedimento. Por onde a gente começa? Vamos começar pelas frutas. Pelas frutas? Isso mesmo. Então hoje você escolheu abacaxi. Hoje eu escolhi o abacaxi, que é bem... Essas frutas que são de Da épocas. E vou colocar a maçã e o pêssego, que é importante que a gente dê uma ligeira... Eles escurecem muito rápido. Isso mesmo. Uvinha, manga, tudo A que a gente uva tem em e manga a gente vai colocar no final, porque é uma fruta que só ela vai participar do mix de frutas, mas não é necessário que ela dê aquela fervidinha mesmo. Entendi. Tá? E ela tá enfeitando também o pavê. Também. Daqui a pouquinho a gente conta do pão sueco que você Isso, fez. isso mesmo. Maravilhosa receita. Então eu Vamos vou lá. colocar, eu tenho uma panela aqui, eu vou colocar o abacaxi picado. Deixa eu só ligar pra você. Olha, às vezes ele... Ai, foi. Ele não Foi. quer ser meu amigo, mas hoje... Vamos virar o ano amigos, Fogão. Isso, né? isso mesmo. Amizade. Olha, eu vou colocar aqui junto com o abacaxi, eu vou colocar maçã em pedacinhos e o pêssego. Tá bom. Uma das coisas que a gente costuma fazer, que eu gosto de fazer quando eu coloco a fruta, eu ainda não coloquei água nenhuma. Tá. São 60 gramas de açúcar demerara. Só que eu vou colocar aqui, olha, em cima do meu abacaxi e ele já vai soltando o líquido que ele tem. Pra misturar Porque com eu vou precisar desse líquido para bater com a ricota, para fazer aquele meu creme. Você E substituiu, então, o leite condensado por ricota. Isso, e o suco de frutas. Que maravilha. Isso Ângela, que mesmo. ideia ótima. Agora, É. quem quiser usar, assim, mascavo, muda a receita, porque ele tem um sabor. Na verdade, não muda a receita, a quantidade é a mesma, mas muda a cor. É. A gente espera que o nosso pavê ele Fique tenha igual. uma cor clara, né? Porque aquele creme tradicional, ele é claro. Então, Opa. poderia ser o adoçante forno e fogão para quem Pode precisa ser, troca. pode ser, isso Não mesmo. vai escurecer. Não, Legal. aí pode ser. Então, gente, aqui, 2 xícaras de chá de frutas da sua escolha. 60 gramas do açúcar demerara ou do adoçante forno e fogão. Isso. E daqui a pouquinho eu conto o resto. E aqui, então, eu coloquei, olha, Carol, uma maçã inteira. Cortar na hora, exatamente porque ela oxida, como você Exatamente. Aqui, o que eu vou fazer? Já começou a derreter, mas tem pouquinho líquido. Então, eu coloco meia xícara de chá de água. Para que faça aquele caldo que eu vou precisar para bater a ricota. falou. Tá legal. O pêssego, isso também eu quis trazer, porque o pêssego a gente coloca sem essa casquinha, porque senão no nosso pavê não fica tão gostoso. E tem um detalhe que eu corto assim, esse daqui é com caroço, então eu vou cortando dessa forma, olha.
em fatias. Olha o aroma, olha o aroma. Não, divino. Tá? Então isso é parte do nosso creme. Faz parte, o líquido que vai ser produzido faz parte do nosso creme. Uma coisa que eu quero te falar, Carol, é que eu trouxe uma peça que a gente vai montar o nosso pavê e aquelas taças lindas é de uma artista plástica, Vera Vicentim, toda pintada à mão. A mão, isso que eu tô olhando, eu amo E isso. escolhi a cor lilás e rosa como o Você Bonita. Ai, obrigada, Ângela. Até nesse detalhe ela pensou. A Ângela é demais, né? Olha o detalhe. Um beijo, então, Vera, né? Vera Vicentim, isso Vera mesmo. Vicentim. Tem peças lindas. Beijo, parabéns. Super talento. Uau. Olha, Carol, aqui você viu que já produziu. A gente não precisa que cozinhe essas frutas. Só um pouquinho para deixar Só um pouquinho. a aguinha Podemos desligar já, só para fazer. Agora eu já coloco a manga e as uvas. Detalhe, uvas sem sementes. Tá bom. Ok? E a manga e a uva, então, elas não vão para a parte do... enquanto Ela tá no não fogo, precisa ferver, mas já finalizando. mas ela está aqui como participando, né, desse líquido bem quente e tudo. Tá. Aqui, Carol, eu tenho também a gelatina, uma colher de sopa de gelatina, que eu vou hidratar com 2 colheres de sopa, mais ou menos, e De vou água. misturar com o nosso suco de frutas. Ah, para dar, então, até... Isso. a textura aquela sensação que eu de gelatina preciso. mesmo, mais durinho, né? Isso mesmo. Então são 10 gramas de gelatina incolor e 300 gramas de ricota. Isso. Aqui, Carol, então nós vamos coar esse caldo de frutas. E reservar as frutas. E as frutas eu posso até, olha aqui, tá vendo? Deixei aqui as frutas, vou colocar aqui nesse recipiente. Você... Tem o caldo de frutas. E as frutas a gente usa. Nós vamos usar toda. Tá. Aqui eu vou colocar nesse caldo quente a minha gelatina, que ela vai dissolver, porque está aquecida. Se porventura, se você fez o caldo de frutas e ele esfriou, você vai ter que dar uma ligeira aquecidinha para que dissolva a gelatina, tá? Tá. A gente vai deixar aqui um pouquinho. O nosso estava quentinho, né? Acabamos de fazer. Ângela, você já tinha essa receita há algum tempo ou você criou para hoje? Eu tive que criar. Ai, que alegria, sabia? Porque, mais uma vez, na reunião, a gente decidindo aí o que seria bacana no ano novo, falei, Juju, um pavê saudável, pavê todo mundo adora, ou sobremesa gostosa. Só que, poxa, será que dá para criar um pavê saudável? E não é que a Angela Festa conseguiu? Muito obrigada. Imagina. Esse é o pavê Você Bonita, mas não é só pavê, é para comer. É para comer, isso mesmo. Não podia ficar sem a piada, diretor. E olha, no pavê, quando a gente faz, né, além do creme, além, no caso aqui das frutas, nós vamos usar biscoitos. Biscoitos integrais. Certo, para ficar mais saudável. Então, eu tenho aqui os 100 gramas de biscoitos integrais, aqueles industrializados, mas também, como este ano nós fizemos o pão sueco, sim, naquela aula de patês e pão sueco, eu fiz também o pão sueco na versão doce. O que você trocou? O que eu fiz? Na verdade, o pão é o mesmo, como está lá no site da Gazeta, é o pão que é farinha 100% integral e iogurte. Só que eu dei uma pinceladinha de uma clara de ovo no biscoito e coloquei um pouquinho de açúcar e canela. Outros eu coloquei um pouquinho de chocolate, como tem lá um chocolate amargo. Ai, que bonito. Deixa eu mostrar aqui para os meninos esse aqui, peraí. Eu vou segurar. Outros eu coloquei aquele zeste de laranja, que é a raspa da laranja. Antes de ir pro forno. Antes de ir pro forno. Foi pro forno, fez e pronto. E ainda você fez Cortei com os desenhinhos de Natal. De Natal. Olha que coisa mais bonitinha. Olha esse da árvore de Natal. Isso. E como estamos no ano novo, naquele do pavê, muito bonitinho, eu coloquei isso. O quê? Coração. Então, aí dá pra Né? você abrir aqui. Tem um coração, achei o coração.
Ai, final do ano é tudo de bom, né? A gente é uma criatividade tão legal. É verdade. Olha, parabéns. E que eu delícia. digo, Carol, que Eu vou comer. nessas criações que a gente faz, tem que ter muito amor, porque senão a Muito gente bom. não faz. Eu quero comer E com... 100% Muito bom. integral. Adorei. Aqui, Carol, então, Crocante. nós temos o nosso caldo de frutas com a gelatina. Aqui eu tenho a ricota. Você tem alguma Tá. dica pra gente escolher ricota? Ela tem que ser mais sequinha, mais molhadinha? Olha, o que vai variar é o seguinte, se ela for mais sequinha, você vai precisar de um pouquinho mais do caldo. Tá. Então, eu sempre deixo até um pouquinho da água, tudo, para isso. Tá bom. Então, olha, a ricota eu dei uma ligeira picada nela, que eu vou colocar aqui no nosso liquidificador. E que receita barata, né? É, não, e dá uma porção Nossa. muito boa. Baratinha, hein? Tenho aqui o nosso caldo de frutas, já com a gelatina. E você se lembra que nós colocamos apenas 30 gramas no caldo de frutas. Então, essas outras 30 gramas de açúcar demerara Vão agora. vão agora. Então, total, vou repetir pra você. 60 gramas. 2 xícaras de chá de frutas, 60 gramas do açúcar demerara, a gente usou 30 e 30, Isso. 10 gramas da gelatina incolor, 100 gramas dos biscoitinhos integrais e 300 gramas de ricota fresca. Agora vamos bater. Se tiver um pouco de dificuldade de bater, ele fica cremoso mesmo. Mas se for necessário que o suco de frutas for pouco, a gente coloca um pouquinho de água. Vamos bater Sobe agora. o som. Eu acho que sim, mas não vai dar, vai dar. Deu uma mexidinha. Deu uma mexida. A Angela falou que tem que ficar bem batidinho, tá? Tem que ficar, para ficar bem gostoso. Isso. A Camilinha Um tirando uma detalhe. sala ali de mim dando risada. Gente, tô muito folgada. Adoro programa festa. Sabe programa que a gente tem liberdade, assim? Sei. É hoje, É bom sim. demais. Ai, eu fico feliz. Olha, Carol, veja, o creme fica bem cremoso, bem Olha, batido. vou mostrar aqui pro Carica ou pro Braguinha? Braguinha. Aqui, ó. Aqui. Olha isso aqui, olha a textura desse creme. Pode Deve tá mexer, pode mexer. E ele deve estar incrível, assim, só o creme já deve estar incrível, né? Com a fruta, com o Isso. caldo da fruta. Quem tiver diabetes, que eu sei que sempre perguntam, então já dissemos, troca o açúcar mascavo pelo adoçante, não deixa de fazer Isso a sobremesa. mesmo. Que excelente dica, então, para quem quer uma sobremesa bem gostosa e não pode consumir o açúcar. Isso. Muito legal. Olha a peça que a gente vai fazer, bem ano novo, bem, Linda. bem bonita, Bem bem festa. Essa tudo também feito, pintado à mão. Ai, minha mãe pinta. Faz tempo que Isso ela não pinta, mas ela mesmo. pintou tantos anos, tão bonito. Tem umas coisas tão bonitas em casa É. da minha mãe. É muito, eu É acho lindo. que tem, É eu acho porcelana, que né? eu acho que essas louças, essas coisas, elas têm uma beleza, né, que fica mais gostoso ainda É verdade. o nosso alimento. Muito bonito. Aqui, olha, Carol, creme, fruta. Aí vem as frutas. Aí Isso você falaram assim, eu quero mesmo. aquele pavê com chocolate. O que a gente pode colocar? Pode colocar um pouquinho? Se você quiser colocar um pouquinho de chocolate, eu sugiro você colocar raspas. Pega o chocolate amargo, aquele 60%, 75%, derrete ele e aí você raspa,
que fica aqueles rolinhos, aquelas coisas que você vai ter o chocolate, mas com uma quantidade menor também. Legal, legal. Tá? Aqui nós vamos colocar, então, vamos quebrar os nossos biscoitos suecos, que são 100 gramas, tá? Olha que delícia que fica. Gente, que ideia. E olha, esses biscoitos aqui nós fizemos esse ano, a versão salgada. É só colocar lá no Você Bonita, tvgazeta.com.br/Você Bonita. Isso. Vai em busca, procure Ângela Festa, vão ter várias receitas da Ângela, ou coloque pão sueco da Ângela Festa. E olha, Carol, este ano posso falar para vocês, tem, além da página no Facebook, tem o Instagram. Você fez Instagram? Fiz o Instagram. Viva! O povo adora quando faz Instagram. E vou lhe dizer uma coisa, lá tem uma receita de 15 segundos. Que nós fizemos o filminho. 15, você conseguiu Agora fazer? Eu vou... Ah, você tá editando? Exatamente. Então, você pessoal, tá aprendendo? Na verdade, eu estou sendo orientada e ajudada a fazer isso, é né? Muito legal. E o pessoal às vezes, né? Ai, eu quero uma coisa que eu olhe, veja, fica rápido, saudável. Eu falei, sem problema, vamos lá. Vou criar agora. É isso mesmo, Ângela Festa. Olha, aqui vai o creme novamente. Então, olha, colocamos um pouquinho de creme embaixo. Colocamos as frutas, os biscoitos e agora... Creme em cima. Mas esse bonito, creme hein? é muito bom. Não, Nós já vamos acertar ele aqui. Sem leite condensado. Sem leite, sem creme sem de gordura. leite, sem gordura. Isso mesmo. Carol, estou fazendo restrição total. Troca o açúcar demerara por adoçante. Acabou. Isso. As calorias vão ser reduzidas ainda mais. Caloria da fruta só que você vai ter e um pouquinho da ricota, que é proteína, que é maravilhoso. Isso mesmo. Olha isso. Uma das coisas, Carol, que é muito importante nessa receita, nós podemos fazer tanto naquela versão, né, em taças e tudo, como você pode fazer também numa versão inteira. E aí cada um vai servir. E aí você vai fazer dessa forma. E uma coisa que é muito importante, tanto faz em taças ou numa peça assim, é colocar o filme plástico antes de ir para a geladeira. Porque senão resseca a fruta, perde o brilho do creme, não dá certo. E a gente vai finalizar. Nesse aqui, eu tô com água na boca, Carol. Eu também tô. Esse aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho de canela moída na hora. Olha, quero. Você sabe que eu nunca tinha visto a canela assim pra moer Não. na hora? Deixa eu mostrar? Sim. Que eu vou tampar aqui a marca, porque tem várias, ó. Isso. Tem então o pauzinho de canela. E aí você vai moer na hora. Muda? Muda o sempre sabor, muda, o né? aroma muda. Ele tem que ir legal. para a geladeira, para gelar, para as frutas ficarem geladinho, o creme. Mas eu tenho um ali que já foi para a geladeira para você experimentar. Eu quero. Da forma Minha correta. amiga Ângela Festa, nós vamos sentar lá então. Vamos lá. Você vai me dizer o seguinte, onde a gente vai encontrar tudo isso? Quero saber qual é o seu Insta. E aí, sabe o que eu ia te perguntar? Sim. E agora Deixa no ano eu pegar aqui a novo? Filhona veio pro Brasil. Veio, tô muito feliz. Você vê que o meu rosto aqui tá até outro Que delícia, filhona tá aí. Como é o nome da sua filha? Débora Festa. Ai, lindo sobrenome. Débora, um beijo. Festa. Sua mãe fala tanto de você. A filha da Ângela mora na Suíça, né? Isso. E aí, olha, eu tô muito feliz que eu estou que nem aquela galinha com todos... Opa! Caiu. Com todos os pintinhos embaixo do braço. Todos os filhinhos reunidos. Os meus filhos, genro, nora, tá assim, tô no céu. Carica. E esse mostra creme? Aqui. Chocada, olha aqui. Olha as camadas de pavê. Vocês não vão acreditar. É igual pavê. É. Chocada. Como é que ele ficou com o sabor do pavê tradicional? Impressionante a textura desse creme, né? Junto com as frutas e o pão sueco que a gente fez. Que ele fica molhadinho, ele Isso. incorpora melhor do que... Mas muito, gente, é muito melhor. Juju, experimentou, Juju? Mas é muito... Então, esse é da Juju. Vem cá, Juju.
Juju nunca gosta de aparecer, mas vem cá, Juju. A cara dela quer me matar. Vem pegar o pavê, Juju, tão querida, que produz nossa culinária, que nesse ano de 2015 arrasou com receitas e convidados incríveis. Palmas pra Juju! Viva! Lindona, um beijo pra você. Ela ganhou o pavê. Onde a gente encontra esse trabalho maravilhoso? O Instagram, tanto o Instagram quanto a página no Facebook é Chef, sem o E, Chefangela Festa. Tudo junto. Entra que você vai ter lá receita no Insta rapidinha e também na página do Facebook, tudo que a gente faz aqui no Você Bonita, minhas atividades. E eu quero desejar para você, para todos, assim, um ano bem maravilhoso, com muito amor, muita paz. É isso. E que a gente possa, inclusive no alimento, levar, assim, um carinho muito grande para vocês, para sua família. É isso mesmo. Pra todos. Porque essa delicadeza, essa troca, Nossa, é impressionante. Você olha, realmente... O que você cozinha não é brincadeira. Olha, quando ela coloca a mão, ele fala assim, vamos desafiar, cria uma receita assim, pá, é com ela. Obrigada, um feliz ano novo para você, para sua família. Te esperamos em 2019.